Olá, queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e esta é a nossa aula número 40. Olha aí que bênção, chegamos já na aula número 40 do nosso curso e hoje nós vamos dar sequência aos estudos no livro do profeta Daniel. Ok? Livro do profeta Daniel. Então, na aula anterior, nós fizemos uma introdução ao livro do profeta Daniel e estudamos panoramicamente os 3 primeiros capítulos. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 capítulos seguintes, os capítulos 4, 5 e 6, não é? E depois, numa terceira aula sobre o livro do profeta Daniel, a gente vai concluir o livro falando dos capítulos 7 até o final, até o capítulo 12, ok? Então, gente, vamos lá. Daniel capítulo 4, não é? Em Daniel capítulo 4, esse capítulo ele vai falar sobre a loucura do rei Nabucodonosor, não é? Porque esse capítulo vai dizer o seguinte, eu vou ler inicialmente aqui os versículos 4 e 5 de Daniel capítulo 4, que diz assim: Eu, Nabucodonosor, então veja que é Nabucodonosor quem está narrando, né, esse texto aqui do capítulo 4, então ele diz: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então ele relata que ele estava tranquilo, que ele estava feliz, né? Até que ele teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho, mais um sonho, né? Que lhe deixou espantado, que lhe deixou perplexo, que fez com que como diz aqui, turbado, né? Vamos dizer assim, perturbado. E esse sonho, gente, que Deus enviou ao rei Nabucodonosor, na verdade, esse sonho que está descrito aqui no capítulo 4, ele foi uma admoestação divina, né, que alertava o rei Nabucodonosor para o fato de que, no final das contas, os pecados de Nabucodonosor terminariam por alcançá-lo, né? E qual foi então o sonho que Nabucodonosor teve? Ele relata esse sonho aqui no capítulo 4, né? Ele viu no seu sonho uma árvore imensa que cobria toda a terra, né? E os pássaros e os animais se refugiavam debaixo dessa árvore, né? Debaixo da proteção dessa árvore. E ele, Nabucodonosor, ouviu, nesse sonho, ele ouviu uma voz angélica dizer: derribai a árvore, né? Derrubai a árvore. E no sonho dele, então, a árvore foi cortada, mas a cepa da árvore, né, o toco da árvore foi deixado na terra. Esse toco da árvore que havia sido cortada e derrubada, esse toco, essa cepa, foi atada com ferro, né, e bronze durante 7 tempos. Né? No sonho dele, dizia que essa cepa, esse toco que ficava na terra, seria atada com ferro durante 7 tempos. E o rei ele ficou muito perturbado com esse sonho. E, como era praxe, o rei reuniu os seus homens, né, sábios, os encantadores lá do reino da Babilônia, porém, né, mais uma vez, eles não foram capazes de explicar o sonho ao rei Nabucodonosor. Então, o rei contou a eles esse sonho, né? Diferente da primeira vez. Lembra que o primeiro sonho que Nabucodonosor teve, ele não contou, e ele queria que os sábios contassem o sonho que ele havia tido e dessem também a interpretação. Nesse caso aqui, o rei contou o sonho, mas mesmo assim os sábios ali da Babilônia não souberam explicá-lo. Então, o rei manda chamar Daniel, né, o profeta Daniel, e o rei Nabucodonosor então conta o sonho que ele havia tido ao profeta Daniel, sonho este que havia deixado o rei muito preocupado, muito perplexo, né? E então o Senhor Deus revelou o significado do sonho
a Daniel. Mas é interessante que você percebe pelo texto bíblico que quando Daniel tem a interpretação do sonho que Deus havia dado ao rei Nabucodonosor, o próprio profeta Daniel ele ficou muito atônito, ele também ficou muito perplexo, porque a interpretação do sonho não era boa para o rei Nabucodonosor, né? Não era uma interpretação boa. Lembre-se que no outro sonho que Nabucodonosor teve, daquela imagem, daquela imagem em que a cabeça era de ouro, lembra? Os peitos de prata e etc. Então, naquele sonho, Daniel revelou ao rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro, né? naquela sucessão de reinos, naquela sucessão de impérios. Só que nesse sonho agora dessa árvore que Nabucodonosor havia tido, a interpretação do sonho não era favorável a Nabucodonosor. Por isso que Daniel ele fica perplexo, ele fica atônito quando ele entende o significado da visão, né, que Nabucodonosor havia tido. Ficou claro para Daniel que a mensagem do sonho era uma mensagem muito séria. E a explicação do sonho era a seguinte, que até Daniel, então, explica para o rei, né? A explicação era a seguinte: essa árvore com a qual o rei Nabucodonosor havia sonhado, essa árvore representava o próprio rei, o próprio Nabucodonosor e o seu grande reino, né? O reino da Babilônia, o Império Babilônico. E os animais e as aves que se refugiavam debaixo dessa árvore e se alimentavam dos frutos dessa árvore representavam as outras nações, os outros povos que procuravam a proteção da Babilônia, que se protegiam de alguma forma, de alguma maneira, debaixo, né, do Império Babilônico. E, na verdade, tudo isso porque a Babilônia, nesse período aqui, havia se transformado de fato num reino grande e poderoso. Todavia, isso não era motivo para Nabucodonosor vangloriar-se, né? Pois havia sido Deus quem dera o trono e o reino a ele. Então, o fato é que Nabucodonosor, ele estava, né, ele tinha essa tendência a vangloriar-se em função do poderio que ele chegou a conseguir, que ele chegou a alcançar, né? Então veja, no sonho que Nabucodonosor teve, né, o anjo anunciava: cortai a árvore, né? E isso queria dizer que o rei Nabucodonosor perderia o trono, né? E então lembre-se que o toco da árvore ia ficar preso na terra, né, com cadeias de ferro durante 7 tempos. Então isso significava que durante 7 anos o rei Nabucodonosor não viveria como um homem, mas ele viveria como um animal, né? Ele passaria a viver, ele teria uma doença em que ele se imaginaria como um animal, como sendo um animal. Então no sonho, você se lembra, a árvore seria cortada, né? E aquela corrente, aquelas cadeias de ferro impediriam o seu crescimento, mas o julgamento de Deus não seria permanente. Após 7 anos, Nabucodonosor voltaria a pensar e a agir como um ser humano, voltaria a raciocinar e subiria ao trono novamente em grande glória, né? Então, o autor que a gente está seguindo aqui, vocês sabem, eu sempre tenho dito o nome dele, é o Warren Wiersbe. Ele até levanta uma pergunta aqui: por que Deus operava dessa maneira na vida do rei, né? Então ele responde aqui: para ensinar ao rei a humildade, né? Então, esse capítulo aqui, ele é um capítulo que ele alerta contra o orgulho, né? E ensina que nós, né, devemos ser pessoas humildes, né? Porque nós sabemos que a Bíblia fala que os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Então, a gente sabe que o rei Nabucodonosor, ele começou a se exaltar demais e por isso Deus o humilhou, né? Interessante que quando Daniel, ele dá essa interpretação ao rei, ele ainda adverte ao rei, né, de que o rei se arrependesse,
né, e que mudasse os seus caminhos. Então Daniel, ele adverte ao rei para que o rei se arrependa, para que o rei mude os seus caminhos, porque quem sabe então Deus teria misericórdia e não traria isso sobre o rei Nabucodonosor, né? Mas o fato é que à medida que você lê o capítulo 4, você percebe que Deus deu ainda, depois desse sonho que Deus havia dado ao rei, Deus deu ainda um ano, né? Um ano para Nabucodonosor meditar a respeito dessa admoestação e para Nabucodonosor se afastar dos seus pecados, né? Então note que Deus sempre dá tempo, né, para o arrependimento. Deus sempre dá tempo para as pessoas mudarem de vida. Infelizmente, as pessoas não observam isso, né? Não, às vezes até interpretam esse tempo de Deus como sendo sinal de que Deus não vai julgar, de que Deus não vai tratar, né? Mas Deus ele trata assim com as pessoas, né? E aqui Deus deu um ano para Nabucodonosor, para ele se arrepender, para ele mudar os seus caminhos. Porém o rei não prestou atenção, né, a essa advertência. Na verdade, ele se orgulhava cada vez mais das suas realizações. Então chegou o dia em que o julgamento de Deus caiu sobre o rei Nabucodonosor, e ele passou a viver como um animal do campo, né, comendo as ervas do campo como os bois. E isso durou por 7 anos, né? Quando você lê alguns comentaristas bíblicos, eles até dizem, né? Sobre essa doença, né, que o rei teve. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia Shed, diz aqui, ó, o rei ele foi acometido de um distúrbio mental, não é, que o fazia fugir da vida humana e escolher a vida de um irracional. Então ele teve uma doença aqui, um distúrbio emocional, né, um distúrbio mental, melhor dizendo, e ele passou a se comportar como um animal, né? Então foi um juízo de Deus sobre a vida dele. Agora, o texto bíblico diz que após 7 anos, então, aí Nabucodonosor, ele, como diz o texto aqui, ele mesmo diz no versículo 34, levantei os olhos ao céu e bendisse o Altíssimo e o louvei. Então, depois de 7 anos nessa condição, como que Nabucodonosor retoma a sua razão, né, o seu juízo, vamos dizer assim, e ele então bendiz, né, ao Deus do céu, ele reconhece o Altíssimo como o Deus Todo-Poderoso, e ele então recobra o seu juízo e retoma o trono, né, e volta a reinar sobre a Babilônia, né? E então veja, o Warren Wiersbe, ele até faz um rápido comentário aqui. Ele diz o seguinte, né: é trágico que os governantes atuais não consigam ver que não são nada e que Deus é tudo, né? Então, nós vemos que nós temos ainda no nosso planeta tantos governantes, né? Tantos reis, tantos presidentes, tantos líderes, né? Que como diz a expressão popular aí, esses líderes mundiais, eles se acham, né? Eles acham que eles são poderosos, né? Quando na verdade Deus é o Senhor Todo-Poderoso, e eles fariam bem em se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante do poder de Deus, né? Então, até o Wiersbe ainda ele faz um comentário aqui que eu vou ler rapidamente para vocês. Ele diz assim: nesse capítulo não temos uma pergunta, não temos uma visão antecipada do que acontecerá às nações nos últimos dias, né? No momento em que elas se vangloriarem de sua grandiosidade e glória, Deus mandará 7 anos de julgamento sobre elas e as humilhará. Então ele faz uma correlação aqui desses 7 anos em que Nabucodonosor agiu como um animal com os 7 anos da grande tribulação, né, descrita tanto aqui no livro do profeta Daniel como no livro de Apocalipse. Deus enviará 7 anos de julgamento e humilhará as nações que andam de forma tão assim, se vangloriando, né, tão independente de Deus, né? E a seguir, no fim do período da tribulação, Cristo retornará à terra e estabelecerá
o seu reino. Amém, queridos? Então, é isso, né? Nós retornaremos na sequência com o próximo capítulo. Aula 40, áudio 2. Então vamos agora ao capítulo 5 aqui do livro do profeta Daniel. Uma observação importante. Entre os capítulos 4 e 5 decorre um período de cerca de 20 anos, tá? Então você vira uma página aí da sua Bíblia entre o capítulo 4 e o 5, mas historicamente se passa em torno de 20 anos entre a narrativa de um capítulo e de outro, né? E aqui no capítulo 5 você já não vê mais o rei Nabucodonosor, ele já... Quando acontecem os eventos do capítulo 5, Nabucodonosor já havia morrido, né? Nessa época aqui, o rei era um rei chamado Nabônido, tá? Ele era o rei do Império Babilônico, e o filho de Nabônido, chamado Belsazar, era o rei da cidade da Babilônia. Então, na verdade, era uma espécie de duplo reinado, né? Nabônido era o rei e o seu filho era uma espécie de rei da capital, né? Ou de vice-rei, vamos dizer assim. E esse capítulo 5, ele vai descrever as experiências justamente de Belsazar, e a gente percebe aqui pela narrativa do texto que Belsazar, ele era descendente de Nabucodonosor, né? Provavelmente ele era neto de Nabucodonosor. E o capítulo 5, ele vai descrever então para a gente um banquete, né? Que acontece ali na Babilônia. Na verdade, o capítulo 5, gente, ele descreve um banquete que está acontecendo ali na Babilônia, e ele descreve também a queda do Império Babilônico, né? Então você tem aqui no capítulo 5 a descrição da queda do Império Babilônico, tá? Mas antes disso, então, esse rei chamado Belsazar, descendente de Nabucodonosor, ele dá um banquete em honra às divindades ali da Babilônia, né? E nesses versículos iniciais, dos versículos 1 a 4 do capítulo 5, a ideia principal aqui é beber vinho, né? Sempre se associou o vinho à Babilônia e aos sistemas mundanos babilônios, tá? Então, quando você lê, por exemplo, Jeremias 51:7, quando você lê Apocalipse 14:8, Apocalipse 17, de 1 a 5, Apocalipse 18, versículo 3 e versículo 13, os sistemas mundanos babilônios, eles estão associados ao vinho, né? De alguma maneira o texto bíblico faz essa associação. Então o rei não estava ali, ou não estando satisfeito em beber vinho para os seus deuses nesse banquete, o que ele faz? Ele blasfema do Deus de Israel, do Deus dos judeus, mandando trazer os utensílios sagrados do templo para serem usados nesse banquete blasfemo e idólatra. Então, segundo muitos comentaristas bíblicos, esse banquete aqui, que durou algum tempo, né, provavelmente mais de um dia, talvez alguns dias, nesse banquete aqui havia blasfêmia, idolatria, muito provavelmente dissolução, luxúria, orgia, não é? E nesse contexto, olha que insensatez, esse rei Belsazar, ele manda trazer os utensílios sagrados que haviam sido tirados do templo de Jerusalém, o templo de Deus que Salomão havia construído, né? Quando Nabucodonosor havia conquistado a cidade de Jerusalém. Então, a gente sabe que décadas atrás, né, a cidade de Jerusalém havia caído ali sob o domínio de Nabucodonosor, e Nabucodonosor tinha destruído o templo e tinha levado os utensílios sagrados do templo para a Babilônia. E aí então, nesse momento aqui, o rei Belsazar
de forma totalmente insensata, manda trazer esses utensílios sagrados do templo, né? Utensílios que haviam sido consagrados para Deus, para o culto ao Senhor Jeová, e aí ele traz esses utensílios para aquela festa ali idólatra, para aquela festa onde estava acontecendo muito provavelmente atos de orgia, né? Então isso obviamente desagradou ao Senhor, né? A gente tem que ter em mente aqui, queridos, que quando estava acontecendo esse banquete, os medos e os persas estavam do lado de fora dos portões da cidade ali da Babilônia, né? Enquanto esse banquete acontecia. Então, na verdade, os historiadores bíblicos aqui, eles contam isso, né? Que enquanto esse banquete estava acontecendo, os medos e os persas, que seriam os sucessores dos babilônios, né? Depois do Império Babilônico, vem o Império dos Medos e dos Persas. Então, os medos e os persas, eles estavam do lado de fora dos portões da cidade, enquanto estava acontecendo essa festa aqui, esse banquete. Segundo o Wiersbe aqui, ele diz o seguinte, que o rei tinha tanta certeza de que a sua cidade era inexpugnável que ele riu dos exércitos invasores, né? Até talvez tenha provocado esses exércitos invasores dos medos e dos persas, dando aquele banquete, né? Então, essa é a opinião aqui desse autor. Tem outros autores que já pensam um pouquinho diferente, pensam que ele estava tão desesperado com o fato da cidade estar cercada que ele resolveu dar esse banquete aqui, tal era o desespero dele. Mas, enfim, né? Seguindo essa linha de pensamento aqui do Warren Wiersbe, em que ele diz que o rei tinha tanta certeza de que a sua cidade era impenetrável, era inexpugnável, que ele riu dos exércitos invasores dando aquele banquete, né? Então, seguindo essa linha aqui, o autor ele também diz o seguinte, que esse é um retrato e tanto do nosso mundo atual. Ou seja, o julgamento está para vir, contudo as pessoas se divertem e adoram seus deuses falsos, né? Realmente dá para fazer essa aplicação aqui, essa correlação, porque hoje também o julgamento de Deus está para vir aí e as pessoas estão como o rei Belsazar e os seus convidados naquele banquete, as pessoas estão se divertindo, estão adorando seus deuses falsos, não estão dando a atenção para o perigo iminente, né? E por que o Warren Wiersbe ele argumenta isso? Porque ele diz aqui que a Babilônia era uma localidade muito forte, né? E era rodeada de muros, segundo ele aqui, com 106 metros de altura. É muito alto, né? Muros de 106 metros de altura e muros de 26 metros de espessura, 26,5 metros de espessura. Então, eram muros muito altos, realmente dava uma sensação assim de segurança, né, de que eles jamais cairiam, jamais seriam derrotados, né? Além dos muros, haviam grandes portões de metal, né, que controlavam as entradas da cidade. Então, o autor aqui ele levanta essa pergunta: como algum exército invasor poderia capturar uma cidade como essa, né? Bom, mas vamos lá. Diante desse ato completamente insensato desse rei chamado Belsazar, de dar esse banquete, né, onde você tinha toda essa orgia e enfim, né, essa festa devassa, diante de tudo isso, e além de tudo isso ainda, diante do fato absurdo do rei Belsazar mandar trazer os utensílios sagrados do templo de Deus para tomar vinho ali naquela festa, diante de tudo isso, o que acontece? Acontece o aparecimento de uma mão misteriosa, né? Então é uma coisa sobrenatural que acontece aqui. Surge uma mão misteriosa flutuando. Então imagina uma mão
né, flutuando assim misteriosamente, e essa mão começou a escrever algumas palavras na parede ali daquele salão de festa, daquele salão de banquete. E o rei, quando ele viu essa mão na parede, né, ele ficou totalmente trêmulo, né? Ele ficou perplexo. Até o autor aqui diz: imagine como os convidados ficaram surpresos ao verem o rei trêmulo, com os joelhos batendo um no outro, né? Até ele continua dizendo aqui: agora o vinho não lhe podia dar coragem. Ele estava face a face com uma mensagem de Deus, né? Então, aquela mão misteriosa era uma mão enviada por Deus, e aquela mensagem escrita na parede era uma mensagem de Deus ao rei Belsazar, ao insensato rei Belsazar. E o rei, ele queria então saber o significado daquela mão e o significado daquelas palavras que haviam sido escritas ali na parede. E ele ofereceu então a pessoa que decifrasse isso, ele ofereceu a posição de terceiro governante no seu reino, né? Porque ele era uma espécie de vice-rei, o pai dele era o rei, o Nabônido, ele, Belsazar, era uma espécie de vice-rei, então ele oferece a posição de terceiro governante ali na Babilônia, né? Embora em poucas horas ele mesmo perderia o reino, ele morreria, na verdade, com a invasão dos medos e dos persas, mas ele estava ali oferecendo essa posição de terceiro governante do Império Babilônico, né? E, bom, como sempre, os sábios ali da Babilônia não conseguiram explicar, né, a escrita na parede, e isso deixou o rei ainda mais preocupado. E o que acontece então? A rainha mãe, né, provavelmente então a mãe aqui do rei Belsazar, uma senhora já, ela fica sabendo da consternação no banquete, ela fica sabendo do que havia acontecido ali, fica sabendo da consternação no banquete por causa da escrita na parede. Aí ela vai até o salão de festa para aconselhar o rei. E lá ela fala ao rei Belsazar sobre Daniel, né? Talvez o rei Belsazar, um jovem, não havia ouvido falar ainda sobre o profeta Daniel, sobre como ele havia interpretado os sonhos do antecessor de Belsazar, o rei Nabucodonosor. E então a rainha mãe vai lá e faz, né, esse favor ao rei Belsazar de informar ao rei que havia um homem sábio ali na Babilônia, cujo nome era Daniel, né? E que poderia então interpretar aquele acontecimento, o surgimento daquela mão e aquelas palavras que haviam sido escritas ali na parede. Agora, é interessante você pensar que Daniel, nessa época, ele já era um homem velho, tá? Ele já era um homem idoso. Ele estava, por assim dizer, aposentado do serviço público já, né? Quando se dá esse acontecimento aqui, com o rei Belsazar, já havia se passado muitos anos, né, lá dos primeiros capítulos de Daniel. Então Daniel já era um homem idoso, né? E Daniel então é chamado, né? Agora, antes de esclarecer o que havia sido escrito, o que aquela mão havia escrito na parede, Daniel ele faz um sermão para o rei Belsazar, né? E Daniel usou o avô, né, do rei Belsazar, ou seja, o rei Nabucodonosor, como ilustração desse sermão que ele deu ali ao rei Belsazar, né? E Daniel advertiu o rei em relação ao seu orgulho e pecado, né? E o profeta Daniel lembrou aqui o rei Belsazar de como Deus havia julgado o rei Nabucodonosor, antepassado de Belsazar, né? Ele lembra o rei ali como Deus havia julgado Nabucodonosor com severidade. E Daniel diz então assim para o rei: tu, Belsazar, que és seu filho, né? No sentido aqui de descendente de Nabucodonosor. Então, Daniel diz assim: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, né?
Então veja, aí aquela mão misteriosa havia escrito algumas palavras na parede. Quais palavras haviam sido escritas ali? As palavras Mene, Mene, Tekel, Peres, né? Outras traduções dizem Parsim, né? Então veja, na verdade não, eu estou aqui com a revista atualizada, versículo 25 diz assim, esta pois é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? E a palavra Peres, que algumas traduções trazem na sequência, inclusive essa tradução, acho que talvez todas as traduções, é uma variação dessa palavra Parsim, ok? Mas no áudio seguinte eu explico. Aula 40, áudio 3, então. Bom, então como a gente havia dito, os adivinhos babilônios, eles não conseguiram adivinhar o significado dessas palavras quando as viram, né, na parede. Todavia, Deus deu a Daniel a interpretação, né? Essas palavras basicamente significavam o seguinte: contado, pesado, dividido. Ou seja, o que significava isso? Os dias do rei Belsazar foram contados e o seu tempo acabara. Ele havia sido pesado na balança do Senhor e havia sido achado em falta. E agora o seu reino seria tirado dele e dividido, né, entre dois povos, entre os medos e os persas, ok? Interessante o autor aqui, ele diz que mesmo diante dessa palavra do profeta Daniel ali para o rei Belsazar, segundo o autor aqui, não vemos sinal de arrependimento nem de preocupação. O orgulho, a luxúria, a indiferença e a satisfação consigo mesmo levaram à queda do rei. Então, olha, essa frase aqui é interessante, né? O que levou o rei Belsazar a cair ali naquele momento? O orgulho, a luxúria, a indiferença e a satisfação consigo mesmo, né? Então é um alerta aqui, é uma exortação para nós, né? Para a gente tomar cuidado, principalmente com o orgulho, né, gente? O orgulho realmente, como eu disse aí há pouco, os que se exaltam, né, os que se orgulham serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Veja, uma pergunta é levantada aqui para nós. Por que a cidade foi tomada sem perceber o que acontecia? Porque a maioria das pessoas estava bêbada, estava embriagada, né? Era um grande dia de festa religiosa e as pessoas estavam envolvidas demais nos prazeres para pensar em defesa. E aí o que aconteceu? O inimigo aqui, que seriam os medos e os persas, né? O inimigo foi direto para o salão do banquete e o que aconteceu? O rei foi morto, né? Então, os medos e os persas, nessa mesma noite aqui do banquete, eles conseguiram invadir a cidade, conseguiram chegar até o salão de festa e mataram o rei, né? Então, isso aqui é um aviso, né, para todos nós, como diz o autor aqui, que aviso para qualquer nação. Hoje temos um mundo tão louco por prazer que é fácil algum inimigo pegar-nos distraídos, né? Veja, ele ainda diz aqui, né, que mesmo a ascensão e queda de impérios fazem parte do plano de Deus, né? Mesmo a ascensão e a queda de impérios não estão fora do controle de Deus. Deus controla todas as coisas, né? E ele ainda faz aqui um outro comentário que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que a queda da Babilônia, aqui nessa época, na época do rei Belsazar, a queda da Babilônia é um retrato da futura queda do sistema mundano do inimigo, tido como Babilônia também, né? Até porque em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18, esse sistema mundano governado
por Satanás, ele é apresentado como a Babilônia, né? No capítulo 17, no capítulo 18 de Apocalipse, fala da queda da Babilônia. Então, ele está dizendo aqui que a queda da Babilônia, naqueles dias do profeta Daniel, é um retrato da futura queda da Babilônia como um sistema mundano de Satanás, apresentado ali no livro de Apocalipse. E ele diz aqui que os cristãos que creem na Bíblia já podem ver, por assim dizer, a escritura na parede, né? Todavia, os governantes cegos desse mundo, com seu orgulho, né, e continuam com seus prazeres sem perceber que o Senhor está chegando, que Jesus está voltando, né, queridos? Ok, vamos lá. Capítulo 6 do profeta Daniel é aquele capítulo que fala do profeta Daniel na cova dos leões, né? Bom, aqui é interessante você entender o seguinte, que Daniel ele termina se tornando o primeiro ministro do Império Medo-Persa. O Wiersbe ele usa essa expressão aqui, primeiro-ministro, né? Porque, note, os acontecimentos que se dão no capítulo 6 já são, então, depois da queda do Império Babilônico, tá? Então, os acontecimentos no capítulo 6 já ocorrem durante o governo dos Medos e dos Persas, né? Daniel aqui ele já é um homem na casa dos 80 anos de idade, tá? Mas a gente percebe que Daniel ele é fiel ao Senhor até a sua idade avançada, né? Por que ele é fiel ao Senhor até a sua idade avançada? Porque ele sempre foi um homem, né? Até quando era jovem, ele sempre foi uma pessoa de fé e uma pessoa de oração. E o texto aqui, ele destaca para nós como começava o dia desse homem chamado Daniel, profeta Daniel, que nessa época aqui era uma espécie de primeiro-ministro do Império dos Medos e dos Persas. Como o primeiro-ministro iniciava cada dia? Então responde aqui o autor que a gente está seguindo. Ele orava ao Senhor, né? Por quê? Aqui no capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, esse versículo 10 do capítulo 6 é aquele versículo famoso, né? Que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia em um quarto de oração que ele tinha na sua casa no andar de cima, né? Então, veja só, ele está fazendo questão aqui de destacar que, embora Daniel fosse um homem muito ocupado, né? É interessante que caiu o Império Babilônico, veio outro império, né? Caíram impérios, mudaram impérios, mas Daniel continuava em destaque. Ele era um dos principais ali, um dos principais funcionários, vamos dizer assim, públicos, né? Embora no finalzinho do Império Babilônico ele não estava mais trabalhando, mas quando os medos e os persas tomam o poder, de alguma maneira Daniel se destaca e ele já passa a ser ali, conforme diz Warren Wiersbe, ele passa a ser uma espécie de primeiro-ministro, né? E mesmo sendo uma espécie de primeiro-ministro, Daniel ele conseguia separar tempo, né, para orar, né? Ele por 3 vezes todos os dias, né, provavelmente pela manhã, à tarde e à noite, ele estava ali, ele subia ao andar de cima da sua casa, onde ele tinha um quarto de oração, cujas janelas ficavam abertas na direção da cidade de Jerusalém, né, da cidade santa de Jerusalém, da capital do povo de Deus, e ali então ele orava ao Senhor. Então, como ele fazia isso 3 vezes ao dia, ele também, né, obviamente fazia isso, uma dessas 3 vezes era logo pela manhã. Então Daniel ele iniciava todos os seus dias com o Senhor, né? E esse capítulo aqui ele fala de um dos maiores testes que Daniel enfrentaria em toda a sua vida. Mas, destacando a questão da oração, esse capítulo ele destaca muito essa questão da oração, né, da comunhão de Daniel com Deus. Então, o autor diz aqui para a gente o seguinte, que a oração não era algo acidental na vida de Daniel. Era a coisa mais essencial.
ele tinha um local especial e horários especiais para orar. E tenha certeza, ele conversava com o Senhor durante todo o dia. Eu gostei muito dessa frase aqui do Wiersbe, porque ele diz, né, que a oração não era uma coisa acidental na vida de Daniel, né? Ele não buscava Deus só quando ele estava passando por um momento de tribulação. A oração era um estilo de vida para Daniel, era a coisa mais essencial na vida dele. Ele tinha até um lugar específico e ele tinha horários específicos. Era um homem muito ocupado, mas ele não permitia que as ocupações dele tirassem dele esse tempo, esse momento que ele tinha para orar com o Senhor, porque ele sabia que o segredo da vitória dele, o segredo do sucesso, do êxito dele, em tudo que ele fazia, estava nesse tempo que ele tirava para falar com Deus 3 vezes ao dia, né? E o autor aqui até diz que, com certeza, Daniel, ele era uma pessoa que mantinha comunhão com Deus de tal maneira que ele passava todo o dia dele, assim, já em espírito de oração, né? Bom, eu quero ler aqui com vocês o capítulo 6, os versículos 1 ao 3, né? Então, veja só o que diz aqui, ó. Pareceu bem a Dario, então esse Dario agora era o rei que representava o Império Medo-Persa, tá? Então, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Então, esses sátrapas eram pessoas, eram funcionários públicos, vamos dizer assim, que iriam ajudar na administração do império, né? E além desses 120 sátrapas, diz o texto no verso 2, e sobre eles, né, ou seja, sobre esses 120 sátrapas, o rei Dario constituiu 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o rei estabeleceu 120 sátrapas e 3 presidentes, e Daniel era um desses 3 presidentes. Mas o versículo 3 já diz o seguinte: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então veja que dos 3 presidentes, né, Daniel era um dos 3, o texto bíblico diz que Daniel se distinguiu, né, dentre esses 3 presidentes e até dentre todos os sátrapas, né, nome difícil de falar aqui nessa palavrinha, e diz que Daniel se distinguiu por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Olha que coisa linda, né, irmãos? Em Daniel havia um espírito excelente, né? Então Daniel é um homem realmente admirável a ser imitado, né? Que em nós possa haver um espírito excelente, assim como houve ali no profeta Daniel. E tanto isso é verdade que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, né? Por isso que o Warren Wiersbe já diz aqui, que Daniel era o primeiro-ministro, né? Ele já usa até essa expressão aqui para falar de Daniel. Bom, então Deus honrou Daniel em função da fidelidade, né, de Daniel, da fidelidade do profeta. E o autor aqui ele traz uma aplicação interessante. Ele diz assim que o engrandecimento de Daniel na Babilônia comprova que o crente não precisa fazer concessões para ser bem-sucedido, né? Então, infelizmente, até muitos cristãos acham que para serem bem-sucedidos nos negócios, né, na carreira, ao longo da vida, eles precisam fazer concessões, precisam se adequar ao sistema, porque afinal de contas, se você não se adequa ao sistema, você não vai ser assim, não vai obter êxito, né? Mas o autor aqui ele destaca isso. Olha, que eu vou reler aqui, que o engrandecimento de Daniel na Babilônia comprova que o cristão, né, que o crente não precisa fazer concessões, não precisa se adaptar ao sistema desse mundo para ser bem-sucedido, né? Pelo contrário, Deus é poderoso para
honrar aqueles que tomam posição de viverem vidas aí separadas, né, para Deus, sem fazerem concessões aí com as coisas desse mundo, com o sistema desse mundo, né? Bom, mas acontece que você sabe, muitos já conhecem esse texto, que os outros líderes ali, os outros 2 presidentes e os 120 sátrapas, eles não estavam muito satisfeitos com o sucesso de Daniel, né? Bateu aqui aquela inveja, né? Bateu aqui aquele ciúme. Aliás, no livro que eu tive a oportunidade de escrever sobre o livro do profeta Daniel, eu abordo esse capítulo 6 justamente a partir desse tema, do tema da inveja, né? Então a gente faz um estudo bem detalhado sobre a inveja, baseado aqui no capítulo 6 de Daniel, porque foi o que aconteceu aqui. Os outros líderes ali do Império Medo-Persa ficaram enciumados, né, com Daniel, e então eles fizeram algo ali para tentar prejudicar Daniel, mas nós sabemos que a tentativa deles não deu certo, né? Mas nós continuamos falando disso no próximo áudio. Aula 40, áudio 4. Então eu quero dar sequência aqui, lendo com os irmãos, os versículos 4 a 9 aqui do capítulo 6, né, do livro do profeta Daniel, que diz o seguinte: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, né? Então, como eu disse, bateu aqui uma inveja, um ciúmes, né? Porque Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente. Então eles procuraram ocasião para acusar a Daniel, mas diz o texto, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, Daniel era um homem irrepreensível, né? Será que se hoje alguém tentasse procurar em nós culpa, falha, será que acharia ou será que não acharia, né? Como que está a nossa vida diante de Deus aí? Versículo 5: Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, né? Versículo 6: Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes, aqui é uma mentira porque eles não consultaram Daniel a respeito, todos os presidentes disseram ali ao rei, né, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então veja que os medos e os persas, eles tinham uma tradição de que depois que o rei baixasse um decreto, nem mesmo o próprio rei poderia mudar aquele decreto que havia sido baixado, né, que havia sido estabelecido, que havia sido decretado. Então eles propõem aqui ao rei que pelo espaço de 30 dias ninguém fizesse nenhuma oração a nenhum deus, a não ser ao rei, né? E o rei Dario aqui também, bem de forma muito ingênua, termina caindo na conversa desses homens, né? Talvez ele tenha se sentido lisonjeado, né? Por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a lisonja, e ele se sente lisonjeado e ele baixa esse decreto aqui que iria prejudicar uma pessoa que ele gostava muito, que era Daniel, porque o rei Dario gostava muito de Daniel, porque Daniel era um homem que se destacava, como a gente disse, nele havia um espírito excelente, né? Bom, Daniel, então, diante desse decreto, ele tinha de decidir o que fazer. O que será que Daniel faria, né? Ele obedeceria a esse decreto real? Sem dúvida,
ele não obedeceria, né? Ou seja, ele obedeceria ao Senhor. Ele preferiria obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Então, sem dúvida, Daniel serviria ao Senhor e ele iria continuar orando ao seu Deus, ao Senhor Jeová, como sempre fizera, né? Porque esse decreto, então, proibia as pessoas de orarem aos seus deuses. Então, se Daniel fosse obedecer esse decreto, ele não oraria ao Senhor Deus, ao Senhor Jeová. Mas, como diz aqui o Wiersbe, eu achei interessante essa frase aqui. Ele diz assim: Daniel escolheu ser comido pelos leões a perder um momento de oração. Olha que beleza, gente. Né? O que nós escolheríamos, né? Pois é, Daniel escolheu ser comido pelos leões, se fosse o caso, a perder um momento de oração, né? E, bom, os inimigos estavam espreitando, né? Estavam vigiando quando Daniel foi para o seu quarto de oração. E então esses inimigos ciumentos, esses inimigos invejosos, eles viram o ancião ali, Daniel, um homem já idoso, ajoelhar-se e levantar as mãos em direção a Jerusalém, né? E veja, mais uma vez, né? Essa oração não era por causa de um momento de crise, como nós, infelizmente, muitas vezes costumamos fazer, né? Só vamos buscar a Deus nos momentos das crises. Daniel costumava orar desde adolescente. Olha aí, jovens queridos. Daniel costumava orar desde adolescente. Não orava somente em momentos de crise. Então, é muito sábio começar a formar hábitos espirituais desde a juventude, né? Então, aqui vale a pena ler o versículo 10 do capítulo 6, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então o segredo está nessa última frase aqui, né? Daniel, ele continuou orando, mesmo depois que saiu esse decreto, ele continuou orando 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Então era um hábito que ele tinha, não era uma situação. Ele não começou a orar 3 vezes ao dia porque ele estava enfrentando uma crise. Esse era um hábito de Daniel desde a sua adolescência, né? Bom, o rei então ele percebeu como ele havia sido insensato, mas como eu já disse, né, as leis dos medos e dos persas não poderiam ser revogadas. Então, mesmo diante de todo o poder e riqueza, o rei não podia mudar a lei que ele mesmo havia estabelecido, né? E então, Daniel, ele é jogado, ele é lançado na cova dos leões, né? Deus permite que o profeta Daniel vá para a cova dos leões. Eu acho muito interessante isso, irmãos. Até quando eu estava agora escrevendo o livro, eu me dei conta disso. Eu nunca havia me dado conta disso, de que Daniel havia sido jogado na cova dos leões já aí por volta dos seus 80 anos ou mais, né? Já numa idade avançada, né? E a gente às vezes fica se perguntando, puxa vida, mas que coisa, né? Daniel já com idade tão avançada e passando ainda por uma situação dessa, né? Sendo lançado na cova dos leões. E é isso, né? Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus vai nos colocar em situações difíceis, né? A nossa fidelidade a Deus, mas ainda assim vale a pena, né? Sermos fiéis, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus requer de nós. E em muitos momentos, meus queridos irmãos, note e anote essa frase que eu vou dizer para vocês aqui, né? Em muitos momentos o Senhor não nos livrará da cova dos leões, né? E nem nos livrará da fornalha, como foi no caso dos amigos de Daniel. Mas Deus nos livrará na cova e na fornalha. Então veja, o Senhor não nos livrará, muitas vezes, o Senhor não nos livrará da cova, mas Ele é poderoso para nos livrar na cova. Ele não nos livrará da fornalha, mas Ele nos livrará na fornalha, né? Ele é poderoso para nos livrar na fornalha, embora Ele permita que nós entremos muitas vezes dentro dessa fornalha, dentro dessa cova, né? Bom,
seguindo aqui, né? O autor diz: que contraste entre o rei no palácio e Daniel na cova dos leões. Porque o rei Dario, ele não tinha paz em função, né, de saber que o seu melhor funcionário ali estava prestes a morrer na cova dos leões. E ele perdeu a paz ao perceber o quanto ele tinha sido insensato ao cair na conversa daqueles invejosos, né? Mas o autor aqui ele diz: que contraste entre o rei no palácio, que estava sem paz, né? Ele estava ali muito angustiado. Então, que contraste entre o rei no palácio e Daniel na cova dos leões. Dario, o rei, não tinha paz. Contudo, Daniel estava perfeitamente em paz consigo mesmo, com o Senhor e, pasmem, até com os leões, né? Daniel estava em um lugar totalmente seguro, pois o Senhor estava lá com ele. Então, meu irmão, não importa se você está dentro da cova dos leões, não importa se você está na fornalha acesa, o que importa é se Deus está com você. Porque se Deus estiver com você, pode ser a cova dos leões, vai ser o lugar mais seguro da face da terra. O que importa é Deus estar com você. O que importa é Deus estar conosco, né? Então, o autor aqui ele diz, né, que foi a fé de Daniel no Senhor que o libertou. Aliás, lá em Hebreus 11:33, quando fala dos heróis da fé, o texto bíblico diz que pela fé, né, homens fecharam as bocas de leões, né? Então, provavelmente uma referência mesmo ao profeta Daniel. Então, foi a fé de Daniel no Senhor que o libertou, né? E é surpreendente que ele tivesse qualquer fé depois de viver em uma terra pagã e idólatra por tantos anos, né? Então, realmente isso é uma coisa que se destaca na vida de Daniel, irmãos, porque ele passou a vida dele praticamente toda fora de Jerusalém, numa terra pagã, né? Ali na Babilônia, onde havia muita idolatria, muito paganismo, e mesmo assim ele manteve a fé, né? Mesmo sendo ali sempre atacado por tanta influência pagã, idólatra, mas Daniel não se deixou influenciar, e diz aqui o autor que o segredo disso era a comunhão do profeta Daniel com o Senhor, a comunhão diária que ele tinha com Deus. Por isso que é importante nós mantermos a nossa comunhão diária com o Senhor. Bom, nós já sabemos o que acontece, os leões não têm poder sobre Daniel, ele é então tirado da cova ali dos leões, e os seus detratores ali, os homens que ficaram enciumados de Daniel, que foram então jogados ali na cova dos leões. E nós então lembramos aqui de Provérbios 11:8, que diz: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar, né? E nós sabemos então por que Deus permitiu que Daniel passasse por essa experiência. Por que Deus permitiu, entre outros motivos, que Daniel passasse por essa experiência? Porque aí o rei Dario, ele escreve a todos os povos, nações, né? Ele baixa um decreto dizendo, né, que em todo o seu domínio os homens deveriam tremer e temer perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Eu li aqui os versículos 26 e 27 do capítulo 6 aqui do profeta Daniel. Então, Deus aqui livra Daniel, e esse livramento traz grande glória e honra ao nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? No finalzinho aqui dessa aula, eu quero então te incentivar, né, a abençoar a minha vida, como eu creio que você tem sido abençoado aí pela minha vida, pela misericórdia de Deus. E como você pode abençoar a minha vida? Adquirindo um dos livros que Deus me deu a oportunidade de escrever. Eu já falei do livro Abraão, uma jornada de fé, em outras ocasiões, e eu tenho falado aqui a propósito, né, e aproveitando esse momento em que eu estou falando do profeta Daniel, eu estou então divulgando esse novo lançamento, esse livro chamado Daniel,
Vitória no Cativeiro, um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro, né? A gente fala sobre vários temas. A partir da história de Daniel, a gente fala, por exemplo, sobre a necessidade de nós não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, como ter reações adequadas em momentos de crise, não é? A questão da fidelidade. A gente fala da soberba, né? Que é um veneno mortal, que foi o que aconteceu ali com o rei Belsazar. A gente fala da questão da inveja, que é um poder maligno e destrutivo, a partir dessa história aqui de Daniel na Cova dos Leões. E a gente fala também das visões, né, escatológicas. A gente não entra assim muito profundamente em escatologia, mas a gente fala também das visões do profeta Daniel, que a gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre essas visões. Então, nesse livro a gente trata um pouquinho das visões, né, de Daniel, das aplicações escatológicas. A gente fala também sobre oração intercessória, porque a gente tem um capítulo aqui em Daniel em que Daniel faz uma oração intercessória, né? A gente fala sobre batalha espiritual, a gente tem também esse tema no livro de Daniel. Então, gente, é um livro riquíssimo. Fale comigo aí, entre em contato comigo. Meu celular é de São Paulo, né? 11 96308 9988. Entre em contato comigo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através da leitura desse livro. Deus abençoe a todos.